O objetivo desse trabalho é compreender o cultivo da espiritualidade em meio aos protocolos farmacológicos dos tratamentos antirretrovirais, tendo como pano de fundo a era fármaco-pornográfica, que é conceituada pelo filósofo Paul Beatrice Preciado e que se dá através de modificações do sistema capitalista que levaram à farmaceutização dos corpos para então gerenciá-los politicamente. A principal relevância desse trabalho é compreender a relação que a espiritualidade tem com os protocolos farmacológicos, uma vez que esses protocolos farmacológicos, eles são gerenciadores políticos e a espiritualidade age como uma contraconduta nesse meio. Além disso, também foi muito importante compreender como as instituições religiosas são relevantes para o cultivo da espiritualidade e como elas agem nesse meio de prevenção de STs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Para efetuar esse trabalho, foi realizado o trabalho de campo no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, onde as pessoas vão para realizar os testes de STs. E ali foi o primeiro contato que eu tive com os pacientes. Depois disso, os contatos foram nos lugares em que eles cultivavam a sua espiritualidade, seja igrejas católicas, igrejas protestantes, centros espíritas, centros de religiões afro-brasileiras, templos budistas, etc. A partir disso, desse contato maior com o paciente e com o local que ele realiza o cultivo de sua espiritualidade, foi feito entrevistas semi-estruturadas com perguntas que abrangiam várias coisas para eles contarem desde o começo de sua vida até o momento em que descobriu estar infectado sexualmente e como o cultivo da espiritualidade surgiu nesse meio. Esse trabalho principal é referente a duas pacientes, Paula e Laura, que participaram dessa pesquisa. Então, Laura é HIV positivo, só que a transmissão dela foi uma transmissão vertical. Ela foi contaminada no parto pela mãe, que era soropositiva. Então, Laura viveu a vida inteira sendo soropositivo. E mesmo tendo um certo contato com religião, já que seus pais são católicos, Laura se considera ateia desde os 11 anos de idade. Sendo assim, Laura nos diz que o HIV nunca foi algo central em sua vida, porque ela viveu desde sempre assim, tomando os medicamentos antirretrovirais e não sabe viver de outro jeito. Por isso, o HIV não tem centralidade alguma na sua vida, não a denomina e ela não considera algo tão importante. Não é algo que, de fato, diz quem ela é. É só uma parte da vida dela, como se fosse uma característica. Sendo assim, Laura não utiliza o cultivo da espiritualidade como forma de contraconduta. Laura não precisa de uma contraconduta. Laura tem o seu próprio modo de lidar com os protocolos farmacológicos, que é parando certos tempos de tomar os medicamentos antirretrovirais, sem que a sua carga deixe de ser negativa. Então aqui, Laura não usa a espiritualidade como contraconduta. Paula é uma jovem que foi contaminada por HPV em um de seus relacionamentos em 2017. Como foi uma descoberta muito abrupta, isso mudou completamente a vida de Paula e por isso ela tomou caminhos muito diferentes de Laura. Nesse meio dos tratamentos, Paula então começou a se descobrir um médium e por isso começou a frequentar um centro de Umbanda para fazer o tratamento. E numa dessas, Paula utiliza a espiritualidade como uma forma de contraconduta aos protocolos farmacológicos realizados no CTA, que para ela são imensamente dolorosos. Então, a partir disso, a gente consegue concluir que a espiritualidade ela só é utilizada como uma forma de contraconduta aos protocolos farmacológicos quando a doença tem certa centralidade na sua vida.